Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Hoje a gente vai ter uma entrevista um pouco diferente daquelas que a gente costuma fazer. O convidado é o Ken O'Donnell, autor do livro A Revolução da Meditação, que eu apresento aqui para vocês, e dou as boas-vindas para o Ken, que é o nosso convidado nesse nosso podcast. Ken, muito bem-vindo aqui à TV 247. Muito bom, Léo. Estou aqui muito feliz de poder compartilhar alguma coisa com o público, mas estamos aqui às ordens. A primeira coisa que eu queria dizer a você era Om Shanti, mas eu esqueci. Om Shanti. E eu quero... perdão. Om Shanti é uma frase que, em vez da gente falar, pelo menos na nossa comunidade, e na Índia também, em vez de falar oi, olá, Om Shanti, que é um pouco mais profundo. Eu sou um ser de paz. Exatamente. Eu queria começar te perguntando por que essa frase é tão importante para vocês. E algumas pessoas, inclusive, falam Om Shanti, 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 3 vezes. Quando você tem, por exemplo, um sábio que vai começar um discurso, esse que vai falar Om Shanti, Shanti, Shanti. Para reforçar, Shanti significa paz, mas também significa silêncio. Interessante. Então tem tudo a ver com o tema do seu livro, que é a meditação, porque muitas pessoas associam a meditação ao silêncio, né? Ou pelo menos a busca da paz interior, né? Silêncio é uma coisa, eu tenho uma verdadeira paixão pelo silêncio, porque me permite refletir mais, considerar as coisas com mais cuidado e responder adequadamente àquilo que está acontecendo. O silêncio me dá esse espaço. Antes de falar sobre o seu livro, Ken, eu vou fazer uma breve apresentação e dizer como que eu cheguei até você, porque foi um percurso relativamente interessante. Bom, eu viajei à Índia no mês de fevereiro desse ano, né? Fui acompanhar a viagem presidencial do presidente Lula, e eu queria muito conhecer a Índia, por várias razões, também por essa questão espiritual, né, que muitas pessoas têm uma busca espiritual e com foco na Índia. E queria também conhecer alguns gurus, mestres, né, aquelas coisas todas. E até aí fiz um contato com uma pessoa da nossa comunidade que mora na Índia, que é o Sérgio Pavel, quero até agradecer a ele. E ele falou, olha, a viagem do presidente já tinha acabado, e ele falou assim, tem um lugar muito legal para você visitar, que era o ashram da Brahma Kumaris, na cidade de Gurugram, perto de Nova Delhi, né, que foi meu último dia, o penúltimo dia lá na Índia, né, onde eu conheci, então, o que é a Brahma Kumaris, né, que você representa e lidera aqui no Brasil. Fui muito bem recebido, achei muito interessante. Sempre tive interesse pelo tema da meditação, já fiz, inclusive, retiro Vipassana de 10 dias. E lá eu conheci a Becca Asha, que é a líder global dessa organização, que eu vou te pedir para explicar um pouco para o nosso público o que é a Brahma Kumaris, né? E ela falou, você precisa conhecer o Ken, né? Que o Ken é quem nos representa lá no Brasil. Falou de outras pessoas, inclusive pessoas notórias do Brasil, que frequentam a Brahma Kumaris na Índia e em outros países também, né? E aí depois conheci a sede aqui em São Paulo, acompanhei algumas palestras suas e fui no lançamento do seu livro, que eu já li, e que é um livro muito interessante. Então, Ken, a primeira coisa que eu queria te pedir para falar é o que é a Brahma Kumaris? Explicar para o nosso público. Bom, Brahma Kumaris não é exatamente uma escola, chamamos mais um movimento espiritual, porque ele abrange tanta coisa. Nasceu na Índia em 1936, tanto que esse ano estamos celebrando 90 anos. E foi fundado por um empresário que estava na fase de aposentadoria, que é tradicional lá buscar algum caminho espiritual quando você aposenta. E ele começou a meditar, começou a ter uma série de inspirações que ele tinha que fazer alguma coisa com. Ele era joalheiro, até um milionário. E ele diz, eu tenho tantos recursos, eu vou dedicar isso, vou fundar uma escola sobre valores humanos e meditação, mais ou menos, que usava outras palavras, mas ele começou com uma escola basicamente para meninas, obviamente tinha vários meninos,
E aí o nome dele era Prajapita Brahma. Menina em hindi é Kumaris. Então, Brahma Kumaris. Ou seja, entenderam assim. Foi um nome que ficou, não foi um nome original, mas um nome que ficou. Como se fossem meninas conectadas com a energia divina, vamos dizer. Exatamente. E uma das coisas que ele fez, esse movimento, eu tenho que colocar as mulheres na frente. Porque o que o mundo precisa mais agora é menos machismo e mais... liderança feminina. Liderança feminina. E não é que não tenha homens, obviamente, mas as principais lideranças são 95% são mulheres. E aí isso rompeu toda uma estrutura, porque naquela época a parte da Índia onde ele estava agora é Paquistão, mas naquela época era Índia. Isso foi antes da partição. Antes de 1949, né? Da questão Gandhi-Nehru. Exatamente. Aí ele ficou lá, mas como estava numa área com uma maioria muçulmana que não gostava de nada que não fosse as tradições deles, houve a iniciativa de mudar-se para o que ficou como Índia. Então mudaram-se para Monte Abu e começaram a criar escolas dentro da Índia. Depois ficou muito crescia organicamente, oferecendo às pessoas cursos de meditação baseado em Raja Yoga, que é a linha o yoga da meditação, Raja Yoga. Desenvolvimento, literalmente, Raja Yoga significa o yoga para ser soberano, um rei. Mas também pode ser traduzido como o yoga real. E aí começou a dar palestras, cursos, workshops em toda a Índia e expandiu-se muito rapidamente. Hoje é presente em 90 países, ou muitos países. Enfim. Mais de 100. Mais de 100 países. Mais de 100 países. Foi depois que esse fundador faleceu em 69 que começou o trabalho fora da Índia, que foi tudo designado uma outra pessoa, outras pessoas designadas e começaram a espalhar-se pelo mundo. A gente vai falar um pouco mais sobre meditação daqui a pouco, mas eu queria que você contasse a sua história também, Kim, de como que você se conectou com a Índia, com a meditação e com a Brahma Kumaris. Eu diria, antes de tudo, inclusive... Você é australiano, né? Antes de tudo, eu coloquei no livro que eu estava muito inspirado por 2 livros. Um era a autobiografia de Mahatma Gandhi, Minhas Experiências com a Verdade, é o subtítulo, e outro é a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. Muita gente conhece esses 2 livros. Então, super inspiradores. Gandhi fazendo de sua própria vida um laboratório, fazer suas experiências. E de Paramahansa Yogananda, ele realmente enfatizou um caminho espiritual. Então, eu li esses livros quando tinha, sei lá, 16, 17 anos. Isso quando era, Ken? Você está com que idade hoje? Eu tenho 74. 74, então já faz um bom tempinho. Então eu fiquei inspirado para ir para a Índia, saí da Austrália e fui para a Indonésia, depois Malásia, depois Tailândia, Myanmar, pulei para a Índia e atravessei várias culturas nessa viagem. Depois da Índia fui para o Paquistão, Afeganistão, Irã, Turquia, Bulgária e cheguei à Áustria, assim, cheguei finalmente em Londres, 6 meses depois.
E nesse período eu estava com muito interesse, já estava praticando, experimentando vários tipos de meditação. Inclusive no livro eu faço uma comparação. E que meditação é boa, para quê? E até onde você quer chegar, e qual meditação serviria para você chegar aí. Então eu tive muitas experiências nessa viagem, conheci diferentes tradições nessa viagem. E fiquei em Londres e depois de 1 ano eu estava trabalhando naquela época como músico. Ah, que interessante. Eu vou te perguntar bastante sobre música também. Aí que eu estudei a química na escola, que foi útil depois. Mas eu estava trabalhando com música, fiquei descontente com o colega e falei, eu vou dar um tempo. E fui para Marrocos. E eu estava querendo meditar. Isso era nos anos 60, 70, mais ou menos? Era o ano de 75. No começo de 75. Eu cheguei em Londres, era o ano de 73, no final. Então eu fiquei, por isso que eu criei um amor muito profundo pelo silêncio, porque minha intenção era ficar quase 6 meses em silêncio e sozinho. E só meditando, estudando as diferentes tradições. Interessante, porque a experiência do Vipassana são 10 dias em silêncio, já é uma experiência difícil. 6 meses, imagina. 6 meses, então. Mas eu estava lá, eu me armei deliberadamente. Estava com uma cópia do Evangelho, uma cópia do Bhagavad Gita, uma cópia dos Upanishads, que são discursos de mestres, uma cópia do Dhammapada, que é a escritura principal budista, uma cópia do Alcorão. Aí meditava, estudava, e aí cheguei ao ponto, esse aqui é maravilhoso, que eu estava num lugar que era uma antiga fortaleza espanhola na costa de Marrocos, na frente de Gibraltar, no estreito. Um lugar maravilhoso. Eu pensei, tá tudo tão legal aqui, mas eu estou sendo útil. Ninguém está beneficiando do seu silêncio. Do meu silêncio. Então eu voltei para Londres. 2 semanas depois de chegar em Londres, eu vi que uns colegas estavam levantando cedo para sair. Onde vocês vão ir nesse horário, 5 da manhã? Vamos para um centro de Raja Yoga. E como eu estava estudando sozinho Raja Yoga, poxa, não sabia que tinha centro de Raja Yoga aqui em Londres. Então, eu fui com eles. E aí fui lá, entrei no primeiro dia e de lá para cá não parei. E aí já era um centro conectado a essa instituição Brahma Kumaris? Era um centro de Brahma Kumaris. Que era pequeno, éramos os primeiros ocidentais, não sabíamos, mas estava recém começado lá. E como é que você se tornou responsável por essa expansão no Brasil? Bom, eu voltei de lá depois de algum tempo, voltei para a Austrália e comecei um centro de Brahma Kumaris em Sydney, que é onde eu nasci, onde estudei. E depois de 4 anos, a diretora mundial da Brahma Kumaris me pediu, nós recebemos o convite de alguém no Brasil, você quer ir? Eu que estava, assim, livre, se você acha, eu vou. Então, eu sempre, se alguém com essa experiência faz um pedido, é porque tem alguma razão. E aí eu vim para o Brasil em 79 e cheguei aqui com $200 no bolso e nenhuma palavra de português. Mas eu encontrei o povo brasileiro super aberto, super cooperativo. Uma das primeiras pessoas que eu conheci foi a Luciana. Ela até hoje ela que é a coordenadora da Brahma Kumaris. Ela estava no seu lançamento. Aí daí eu precisava sair a cada 3 meses, porque tinha visto de turista.
tinha que ir para atravessar alguma fronteira, carimbar e voltar para ganhar mais 3 meses. Isso foi durante anos, até a anistia. E a cada vez eu saí para algum país. Uruguai, Argentina, Chile, às vezes, Bolívia, Paraguai. E nestas oportunidades eu comecei o trabalho também. Fazia assim, dando aula, dando palestra, oferecendo. Você depois, a gente vai entrar nesse ponto. Você Aí eu me tornei assim, eu acabei me tornando coordenador da América Latina, porque depois eu fui para Colômbia, México, etc. E depois você, inclusive, se tornou consultor empresarial, também levou esse tema para outros campos. Agora eu queria entrar nessa questão específica, né? Meditação, né? O que é meditação, Ken? Quer dizer, como é que você define essa palavra? Porque agora está na moda, né? Tanta gente fala em meditar, as pessoas falam em mindfulness, né? O que é meditação? Mindfulness é uma variedade. Na verdade, se você procura, tem umas 50 variedades de meditação na praça. E não são, alguns são mais profundos, outros são menos profundos, mas todos têm algum benefício. E basicamente a meditação é você olhar para a sua mente para aquietar o fluxo dos pensamentos e ficar em um estado de paz e de percepção aumentada. E você se conecta com essa sua essência e você experimenta as suas qualidades mais inatas. Paz, amor, felicidade, coisas que... Isso é universal? Isso, não. Por exemplo, mas essas qualidades inatas, quando você fala paz, amor, quer dizer, todas as pessoas podem se conectar com essa energia? Podem. Agora, todas as formas de meditação começam com observar aquilo que está acontecendo. Sem julgar, sem tentar controlar, ficar no presente, mais ou menos, e perceber o seu momento, perceber o tempo e espaço onde você está, que você ocupa. Todas as formas de meditação começam com um relaxamento desse tipo. E você pode fazer isso também concentrando na sua respiração, na entrada e saída de ar das narinas, tanto que... Que é uma das formas mais comuns, inclusive, né? Mais comum, tanto que eles atribuem a uma escritura específica. Se você olha as práticas de mindfulness, tem uma escritura antiguíssima, atribuída ao próprio Buda, mas tem dúvidas sobre isso, chamada Anapanasati Sutta. Uhum. Anapana, entrada e saída de ar. Uhum. Sati é consciência, né? Presença consciente. E Sutta é a escritura. Então você vê essa observação, você observa o momento, você observa o que está acontecendo à sua volta, você fica olhando umas formiguinhas trabalhando, algo assim, qualquer coisa, você para e observa. Depois você pode observar a própria função da respiração, você pode observar a função do pensamento, da mente. E esse tipo de meditação é muito introdutório, digamos, ao processo meditativo. Você conhece certamente o que é o Vipassana e os ensinamentos do Goenka. Se você me permite, eu queria te falar rapidamente sobre a experiência que eu tive no Vipassana, que é isso que você está relatando, quer dizer, a orientação para observar os pensamentos, observar as sensações, né? E tanto os pensamentos como as sensações são passageiras. E aí você ficava naquela observação, você percebe também o que ele colocava da impermanência, né? De que tudo vai passar, seja o positivo, seja o negativo. Mas quando eu estive na Brahma Kumaris, lá em Gurugram,
foi uma experiência um pouco diferente. Bem diferente. Bem diferente, para falar a verdade. Vai mais fundo. Mas teve uma coisa que foi basicamente assim, receber um comando que fez uma diferença para mim. Porque as pessoas não conhecem, mas tem ali não sei nem se posso chamar de um altar, mas tem aquela representação de um sol, como se fosse essa energia. A fonte, né? E quando houve a determinação para concentrar esse ponto e conectar com a fonte, esse comando para mim teve um funcionamento. Ele fez com que, de fato, ligasse uma chave. Porque não foi simplesmente assim, observar o pensamento e observar a sensação. Então, assim, foi de fato ligar uma tomada. Né? Então eu queria te fazer esse relato, porque foi diferente. Então, todas as formas de meditação caem em uma de 4 categorias. E aí eu uso o exemplo, no próprio livro, você tem um campo de futebol e você tem o jogo acontecendo. O campo é a mente. Então, é um campo tal que sente o movimento do jogo. Então, um jogo muito violento, pode ser um balé acontecendo ali. E a mente vai com o movimento. Quando você coloca alguma coisa na mente, 2 coisas acontecem. Você se conecta com o objeto e você começa a absorver as qualidades daquele objeto. Se você pensa morango, um morango suculento que você acabou de tirar da geladeira orgânica, você começa até a sentir o sabor do morango, não é? Então, a mente é assim. Então, você tem esse jogo. Uma maneira de abordar isso é fazer como Mindfulness faz. Observar o jogo. Sem fazer nada. Só observa. O Goenka fala muito isso. Né? E você pode, certamente, qualquer um que faz, observa seus pensamentos durante 2 minutos. A própria observação desacelera os pensamentos. Porque se estão muito rápidos, você não consegue observar. E tem um efeito muito interessante que é a separação entre o sujeito e a mente também, que é uma outra questão, né? Não, a gente usa a palavra minha mente, né? Minha mão. Eu não falo eu mente ou eu mão. Então eu posso fazer o que quiser com a mão. Por que eu não posso fazer o que quiser com a mente, que é minha? Ou seja, eu sou sujeito e a mente é minha para usar. Exatamente. Então, o primeiro tipo de jogo é esse. Você simplesmente observa o jogo. O segundo tipo de meditação, você remove os jogadores do campo. Tira os pensamentos. Tira os pensamentos. Os pensamentos. E aí é tipo meditação zen, em parte. Isso eu, pessoalmente, eu não conheci em todo esse tempo alguém que conseguisse parar a mente por um tempo prolongado. Não tem. Se alguém fala que faz isso, é ficção. Eu também acho. Mas é o mesmo princípio. Se você desacelera o jogo até ficar sem jogo, você vai sentir tranquilo, óbvio. E a tranquilidade é que nem férias. Você está tirando férias de suas atividades mentais. Porém, você simplesmente removeu os jogadores. E na hora que você para de manter essa tensão de ficar a mente sem nada, os mesmos jogadores voltam ao campo e não foram mudados, foram descansados, aí que podem voltar com mais força ainda. Uhum. Então, essa é uma categoria de meditação baseada na ideia de deixar a mente em branco. O terceiro tipo de meditação, você não é simplesmente observar, nem é aquietar a atividade, mas é substituir o que está acontecendo na mente com imagens, com sons, mantras. Você fica com uma frase e a frase tem uma certa vibração
Tem uma vibração. E você vai entoando aquela frase e você também... Porque você não está com outra coisa na mente, a não ser a mantra ou mesmo mandala. Man significa mente, né? Mantra significa controle da mente. Mandala significa algo para você coloca para organizar a mente. Então, você fica olhando uma imagem, até a imagem de um guru, de Buda, de Cristo, o que seja. Então, esse tipo de meditação também é muito comum. E os sons são muito bons para isso, os mantras, como você falou, né? Mas você vai chegar agora na Raja Yoga. Não, a quarta possibilidade, não vez de observar e silenciar ou substituir a atividade, você treina. Você treina o que está acontecendo. Porque a atividade normal da mente é pensar. Então, o problema não é a mente. O problema é a qualidade dos seus pensamentos. E se você começa a organizar os pensamentos de uma forma sequencial e você começa a criar pensamentos de uma qualidade maior, mais elevada, pura, você vai ter a mesma sensação, porque não é apenas... isso é o que produz a transformação, porque você transformou a maneira que sua mente funciona. Por isso que é uma revolução. Não, eu ia te perguntar sobre revolução, mas eu queria que você falasse um pouco dessa ideia também, isso que eu coloquei na pergunta, mas de ser quase que uma recarga de bateria, uma conexão, de fato, com a fonte. Por que isso, pelo menos para mim, funcionou, né? De você ter a percepção... Porque é real. Eu senti como real, mas eu não sei traduzir isso em palavras. Deixa eu ver, eu posso dizer que yoga significa união. Conexão. Não é só eu conectando comigo. Claro. Mas eu me conectando com algo maior. Esse algo maior que as pessoas chamam de Deus, ou Allah, ou Jeová, ou Shiva, o grande espírito, a fonte, o divino, tantos nomes. Este é a fonte de força espiritual. Mais que nada. Não uma fonte de força física. E a luz também não é... A luz desse divino não é luz física, é uma luz espiritual. Então, para nós, o que nós aprendemos, yoga é a conexão entre eu, o ser espiritual que habita esse corpo, que move o corpo, que dá vida ao corpo e dá vida às atividades que faço através dele. Eu me conecto com aquele que é um sol espiritual, lembrado por todos os lados como a fonte de socorro, a fonte de força, a fonte de felicidade, ou amor. Ou de energia, de amor. Ou de energia amorosa. Então, nós temos uma imagem gravada em todos nós, assim, subliminar, dessa fonte. Se é real, é porque aconteceu em algum momento. E por que imaginar esse ponto aqui entre os olhos? Não é exatamente esse ponto entre os olhos, porque... Como o ponto de conexão, vamos dizer assim. Igual que estou sentado nessa cadeira, há um assento aqui dentro para atividade consciente. E antigamente, nas escrituras antigas, védicas, chamavam esse lugar de Brikruti. Mas é o lugar lembrado, né? Por isso que os cristãos fazem o sinal da cruz aqui. Os muçulmanos, quando eles saúdam, tocam aqui primeiro, e quando curvam-se ao chão, tocam a testa no chão. E quando você faz uma besteira, você faz... Meu Deus! Você faz assim, você não faz assim. Ai, eu sou um tonto. Não é o corpo que é um tonto, é o ser pensante aqui dentro que é o tonto. Então, quando você se lembra disso, e aí a localização, eu até cito no livro
um estudo que foi feito na Universidade de Cambridge. Pegaram 1.200 pessoas e pediram para meditar ou rezar aí enquanto estavam fazendo uma ressonância magnética do cérebro, que a neurociência mapeia o funcionamento cerebral. Não identificam o centro subjetivo que usa a palavra eu. Até aqui eles não chegaram a esse ponto. Mas, enfim, eles mostraram que todas as pessoas que estavam rezando e meditando, uma área do cérebro estava iluminando, né? E é perto da glândula pineal. É perto do hipotálamo. É 2 ou 3 centímetros atrás do meio da testa. Uhum. Então, não é na frente da testa, é para trás. Entre os dois lados do cérebro. E é ali que eu penso, sinto, organizo minhas ideias e executo. Eu mando executar através do corpo. Mas é a sede da consciência. Quando eu me lembro disso, dá um clique. Dá um clique, fala, ó, conecte seu centro de consciência com a fonte. E aí você tem... Não, depois, primeiramente, você tem que estabelecer essa conexão. Exatamente. Eu sou o ser espiritual movendo essa forma física. E do outro lado da equação, não é exatamente uma distância da gente. Você não pode dizer que a fonte é milhares de anos-luz daqui. É um salto de consciência. É uma ideia, né? É uma... Não, é uma realidade. Não, sim, é uma realidade, mas é algo que você imagina. Então, nós criamos tanta confusão sobre nós mesmos e sobre Deus, né, ao longo dos séculos. Mas quando eu me lembro dessa fonte maravilhosa, esse sol espiritual irradiando paz, amor e luz, eu me lembro que eu sou esse ser aqui dentro, esse que dá o clique. Porque é uma coisa que, poxa, registra, é real. E parte desse todo, né? Você, só para fazer um parêntese aqui, Ken, quer dizer, você falou que foi músico. Você era músico, você tocava o quê? Tocava numa banda? Eu quero fazer umas perguntas. Eu tocava numa banda. Você era baterista, baixista, guitarrista? Não, guitarrista e cantor. Tanto que eu tenho músicas no Spotify, no YouTube, se as pessoas interessam procurar pelo nome. Qual que era o seu estilo musical? Eu tocava todo tipo de estilo. Você conhece certamente o The Police, todo mundo conhece. Tem uma música do The Police que se chama Nós Somos Espíritos num Corpo Material. Como é que você vê a profundidade dessa colocação? Eu acho que tem muitas músicas que são alusivas e são... Alguma coisa mexeu naqueles autores e compositores que acabou sendo colocando em letra e em música também. Então, um CD que eu fiz, eu deliberadamente fiz todas as músicas em estilos diferentes. Uhum. Tinha um que é tipo jazz, outro que é country, outro que é tipo... como chama? Pink Floyd. Tem uma música estilo Pink Floyd. Tem balada, tem música celta. No mesmo CD. E aí eu gostava. Eu gravei essa música com amigos na Holanda. Mas você acha que é importante essa consciência de que antes do mundo material existe a vida espiritual? Quer dizer, isso que eu estou te trazendo, vamos dizer assim, do conceito dessa música. Você acha que todo mundo tem essa concepção? Ou essa percepção? Não sei se tem, mas uma coisa que não muda, se quer você entenda ou não. Você é um ser espiritual ocupando um corpo físico. Se você não entende isso, não muda a realidade. Existe uma fonte que foi lembrada por todos os ângulos, tem muitos indicadores, que é uma fonte reverenciada por todas de diversas formas. E isso não muda a realidade. Então, se você começa a mexer com esses aspectos básicos,
você começa a experimentar uma transformação de sua forma de pensar, porque não é imaginação. Não, com certeza. Aí eu queria vir para o mundo material, o mundo em que a gente vive. Sim. Que é um mundo de conflito, de preocupação, de muitas vezes de guerras, em vários aspectos. Aliás, o nosso canal é um canal político, e a política em si, né, já é uma atividade que envolve o conflito, naturalmente, ainda mais agora nesses tempos aí de ultrapolarização. E eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, como é que essa consciência de ser um ser de paz pode ser transplantada para um mundo de conflito que muitos veem até como uma selva, né? Como se a gente vivesse numa selva, temos que sobreviver nessa selva. Como aplicar, então, essa ideia de meditação na vida prática? Bom, tem duas coisas. O caos já é caótico. Mas se eu internamente também estou em estado de caos, são dois caos. E um caos interno se multiplica pelo caos externo e gera um caosão, sei lá, que se existe essa palavra, um caos imenso. Um big caos, vamos dizer assim. Big caos. Da mesma forma, se eu estou em estado conflitivo, brigando comigo mesmo, geralmente é uma parte de mim quer uma coisa e outra parte de mim não quer, ou sabe de algo que... Conflito interno, vamos dizer implica que eu não devo querer aquilo, você não precisa saber daquilo, mas eu gostaria de saber, né? Então, esse tipo de coisa, você briga com sua identidade, você briga com suas decisões, você briga com seus pensamentos. Então, você entra no mundo em estado conflitivo e você enfrenta conflitos. Primeira coisa, você não vai resolver nenhum. A não ser, você não pode mudar alguém mais, você não pode pular na cabeça dele e mudar a sua perspectiva e pensamentos, você só pode mudar o seu jeito. Uhum. Então, você pode lidar melhor com o conflito a partir de um estado de não conflito interno. E se você está em estado de conflito interno, você tem dificuldade multiplicada em lidar com o conflito externo. Então, primeira coisa, você vai conseguir enxergar as partes, sabe, uma peça de teatro. E os atores estão fazendo suas partes. Isso já dá uma certa calma, né? Sabendo que cada um... Quer dizer, não é pessoal, né? Não é pessoal. A briga não é pessoal. Cada um está fazendo o seu papel. A pessoa está sendo movida por sua ignorância, por sua ganância, por sua raiva, por sua luxúria, o que seja. Ele está sendo movido. Ou por sua briga. Vamos imaginar um jogo de futebol. Ele tem que ganhar de você, né? É o trabalho dele, de certa maneira. Você deve ter jogado em jogos onde era simplesmente prazer jogar e ninguém estava pensando em ganhar do outro. Várias vezes. Então, é um prazer. É assim, eu não estou no jogo. Se alguém está ali distribuindo tristeza, por exemplo, distribuindo confusão, eu não estou no mercado. Eu não vou comprar. Não, mas isso que você está falando é muito interessante, porque eu quero chegar na vida prática e na vida empresarial também, porque é um tema que você já frequentou. Eu vou fazer uma citação. Uma vez eu entrevistei um político, João Paulo Cunha, foi deputado pelo PT, sim. E ele me falou uma coisa bem interessante que eu sempre guardei. Ele falou, olha, a política é uma coisa ambivalente, né? Porque ao mesmo tempo em que ela pode despertar o que tem de mais nobre num ser humano, que é fazer o bem comum, você tem que derrotar o seu adversário. Quer dizer, ela tem uma lógica de conflito também, né? Então eu queria, e como você já trabalhou também como consultor, o que você fala para as pessoas que têm que de alguma maneira se colocar também num campo de batalha real? Vamos esquecer a política e passar para o mundo empresarial, né? A Coca-Cola compete com a Pepsi compete com a Coca-Cola. Sim. Né? Enfim, quer dizer, uma editora compete com a outra. Essa é a vida. Essa é a lógica do chamado capitalismo. Então, como se colocar no mundo da competição? Você pode competir ou você pode fazer uma coisa tão legal que torna a competição menos relevante. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei com uma grande empresa de produtos alimentícios e produtos de limpeza e higiene.
tá? Uma das maiores do mundo. E eu estive... É uma questão de consciência. Você levanta a consciência. Eu tive essa experiência que eu estive com esse grupo de... Eram executivos em Vietnã. E fizemos uma viagem de aprendizagem junto com o presidente dessa empresa. Ele era presidente... mundial do setor de alimentos. E depois ele era agora presidente total dessa empresa no Sudeste Asiático. Aí começamos vendo o que podemos fazer para tornar os produtos socialmente válidos. Então, tinha um produto que era um sabonete. Vamos associar esse sabonete com a beleza feminina, com a autoestima da mulher, dizendo que não há ninguém que é feio. Vamos competir contra a indústria de beleza para tornar o produto aceito para mulheres interessadas em seu bem-estar, em seu autoestima. Outro, eles faziam produtos para lavar roupa. Então vamos fazer uma campanha de evitar desperdício de água. Outro, tinha uma margarina. Eu estou quase dando a saber qual empresa que é. Não sei qual é, mas tudo bem. Eu tinha a margarina que era excelente para o coração. Então, vamos enfatizar o valor social, o valor para a sociedade desse produto. E vamos trabalhar esse valor. E aí, naturalmente, seus competidores não tinham uma resposta. Não tinham uma resposta para isso. Era só... aí tem tantos exemplos sobre isso no mundo empresarial, mas em pouco tempo eles passaram na frente nas suas vendas, porque focavam no valor e não na competição. Não, isso eu entendo perfeitamente, mas ainda assim, quer dizer, a vida é um ambiente de competição em várias áreas. Mas é a mesma coisa, você foca no seu valor e no valor intrínseco das pessoas que são do outro lado, e você consegue interagir com eles sem conflito. Sem o conflito. Tirando essa energia, que é uma energia destrutiva, né? E tem outro exemplo aqui no Brasil, para uma empresa, na verdade, latino-americana de tintas. Estava ao ponto no Brasil de fechar a fábrica. E aí, através de trabalho com eles, eu trabalhava com o presidente latino-americano da empresa, que a sede da Latinoamérica estava aqui no Brasil. Isso é uma maior operação. E nós chegamos à conclusão, olha o que fizemos. Antes, a sua autodefinição era: nós fabricamos tintas. A nova definição, nós agregamos cor à vida das pessoas. É o propósito, né? Você colocou um propósito, é diferente. Colocar propósito. E aí eles começaram a mover-se por esse propósito. E aí, como uma consequência, um derivado disso foi, ok, se nosso negócio é agregar cor à vida das pessoas, como traduzir isso na prática? Pintando. E pintaram 1.200 projetos aqui no Brasil. Bexiga, Ouro Preto, Pelourinho, em Salvador, uma favela no Rio, hospitais, 1.200 projetos. E ativou a energia da empresa. Todo mundo estava, vamos ajudar. Os próprios diretores estavam lá pintando.
Então, os competidores não tinham resposta. Mas não é uma lógica normal. E aí, numa reunião, nós decidimos, nós não vamos gastar dinheiro na publicidade por 2 anos. Nós vamos gastar essa verba de publicidade nesses projetos. Naturalmente, chamou muito mais atenção do que uma propaganda tradicional. E pela primeira vez passaram na frente do seu concorrente principal. E até hoje. Deixa eu trazer um outro ponto, então, que assim, hoje parece que a gente vive uma epidemia de ansiedade e depressão. Né? Como é que você coloca a meditação como um remédio para esses 2 males aí da vida moderna? Bom, o estresse, primeiramente, era mais conhecido, né? Estou estressado, vou meditar. Tal. 20 anos atrás era estresse. 10 anos atrás era depressão. Hoje em dia é ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E no Brasil, a cidade mais ansiosa é São Paulo. Uhum. Aí esses são dados da Organização Mundial de Saúde. Mas o estresse vem de fatores reais. Você tem que pagar a conta, você está com muito sobrecarga de trabalho, você não consegue lidar com todas as confusões de sua vida, seus parentes, etc. E justamente o estresse é definido como a sua incapacidade de lidar com o seu entorno. Uhum. Esse é o estresse. Mas geralmente por fatores reais, né? Não é imaginação. Você tem que pagar a conta. Você tem que manter o emprego, mesmo com os outros colegas. A ansiedade é quando a pressão não é exatamente real. Você pode estar imaginando. É o medo do futuro, de certa maneira. Né? Tem a ver com o futuro, preocupação. E até cito no livro, tem um estudo que foi na Universidade de Pennsylvania, que acompanharam não sei quantas pessoas, não me lembro o número, mas um número expressivo de pessoas. Eles colocaram sua preocupação no papel, depois monitoravam. Em 2 anos depois, apenas 3% dessas preocupações se tornaram realidade. É o famoso sofrer por antecipação. Então, você tem a pressão real e você tem a pressão irreal, que é a sua imaginação, você está conjecturando, você está especulando, você está antecipando. E você cria bicho-papão próprio. E tem a história da pessoa que pintou um tigre que era tão real, ele ficou com medo do tigre que ele pintou. Então, e a mente é assim, né? A mente, se você pintar um tigre, você vai enxergar. Então, a questão é que a ansiedade, se você lida com as pressões reais que geram estresse, de 2 maneiras. Você tem que aceitar. Você aceitou esse trabalho, você aceitou esse horário, você aceitou esse salário, você aceitou casar, você fez tudo isso. Aceita e entende. Então, aceitação e entendimento ajudam a diminuir a pressão real. Agora, o que ajuda a diminuir a pressão irreal é controlar os seus pensamentos. Você está muito abobrinha. Daí a meditação. Eu me lembro que estava no ano, foi justamente no ano que estava trabalhando muito próximo ao governo. Foi na Copa do Brasil, Copa 2014. 2014. Então, 6 meses antes do evento,
ou 8 meses talvez, eu estava com a Infraero, do setor Nordeste, todos os líderes da Infraero. E tinha que aprontar alguns aeroportos para receber a Copa. Acho que foram 12 sedes, se eu não me engano. 12 sedes. Então, cada aeroporto tinha que sofrer. Algumas já estavam bons, mas outras não. Aí eu perguntei para ele, e aí como está? Estavam arrancando os cabelos, né? Porque não ia parecer que iriam poder terminar o trabalho. Inclusive, até hoje, um desses aeroportos não foi terminado. E eu perguntei para eles, olha, qual que é o aeroporto mais movimentado do Brasil? Eles falaram Congonhas. Na hora pico, tem um voo a cada, sei lá, minuto, cada 90 segundos. E eu perguntei para eles, se vocês administrassem suas mentes, e a mente é como uma pista de aeroporto onde decolam e aterrissam pensamentos. E como seria vocês tratassem suas mentes como aeroportos? E quanto tempo está entre um voo e outro? Se você tem, num dia, 1000 minutos acordados, 440 minutos descanso, você está acordado 1000 minutos, e você tem uma atividade mental a cada segundo, que não é irrazoável. Você tem 60 mil coisas acontecendo. Aí você pergunta, mas quanto dessa atividade mental é realmente útil? Eles falam, não, tem muito batida, né, nesse aeroporto da mente. Eu falei, olha, você pode pensar menos e pensar melhor. Você pode organizar os pensamentos e você tem que ter critério. Esse pensamento é inútil. Esse pensamento tem fundamento. Esse aqui não tem nada a ver. Esse é o medo que está produzindo isso. E esse pensamento tem procedência real. Você começa a discernir, com o tempo, você coloca aqueles pensamentos inúteis que geram a ansiedade de lado e você foca naqueles pensamentos que têm alguma coisa a ver com a realidade. Não é de um dia para o outro, mas com o tempo você consegue. Você começa a pensar uma abobrinha, você já corta na hora. E aí você vai chegar nesse estado de paz interior, vamos dizer assim, né? Que todas as pessoas almejam. E na vida prática, por exemplo, isso te coloca numa condição de sempre saber discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Por exemplo, pegasse uma briga de trânsito, você pode evitar ou não evitar, né? Situações do dia a dia. Quer dizer, como é que esse estado espiritual te livra de confusões ou te coloca em confusões? É com prática. Você tem a opção de escolher a calma ou escolher a briga. Então, você já viu que briga não leva a nada, você já queimou os dedos. Eu prefiro a calma. Eu prefiro ficar calado e falar alguma coisa que vai incendiar o outro. O outro tá bravo, não é minha raiva, é a raiva dele. É mais ou menos assim você com o tempo. Tem aquela história do Buda, que é famoso, que ele estava pregando numa cidade, as pessoas estavam indo em direção a ele e o prefeito local ficou bravo. O que esse indivíduo fazendo? Ele está tirando todas as pessoas de suas tarefas, né? Suas coisas domésticas. Que história é essa? Ele foi lá, começou a xingar o Buda que está sentado lá, tranquilo. Xingamento. E finalmente ele disse, você não responde? Eu estou gritando com você não tem nada a dizer? Ele disse, pois é. Eu tenho uma pergunta para você.
Se alguém te dá um presente e você não aceita, a quem pertence? A pessoa que está dando o presente, é claro. Então, da mesma forma, você tentou me dar esse presente e sua raiva é seu, não é meu. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, quer dizer, como reagir aos agressores, por exemplo? Porque no mundo de competição existe a agressão também. Não, você não está... Olha, eu decidi há muito tempo, eu não vou competir com ninguém. Eu vou basear a minha vida no meu próprio valor. E se alguém compra isso, ótimo. Se não, paciência. Eu não vou brigar com ninguém. E assim eu tive muito sucesso, na verdade, como consultor. E isso você aconselha para as pessoas no dia a dia, na prática? Eu vivo isso, eu vivo. E as pessoas... Tem uma história, recém aconteceu com... Tem um ensinamento atribuído a Pitágoras, que é sobre um triângulo divino. Uhum. Se você tenta tirar da vida, a vida não te dá. Se você se conecta com algo mesmo, que já está servindo a vida, você vai receber. Então, eu apliquei isso nessa mesma empresa de tintas. Eu vou contar porque tem a ver com o futebol. Um dos projetos que eles acabaram pintando foi o lateral de um prédio na Avenida Paulista com a Consolação. Para comemorar ou para divulgar o Outubro Rosa. Como é que é? Outubro Rosa. Outubro Rosa. E era uma mulher amamentando. Isso é muito lindo. Um mural que pintaram. Está lá no fundo o nome da empresa. A irmã de Neymar estava passeando pela cidade. Olhou para aquilo. Puxa vida, que maravilha. Então, ela tirou uma foto e mandou para o seu irmão. Porque eles tinham uma tia que estava com câncer de mama. E o Neymar disse, será que eles não poderiam pintar o lateral do meu negócio lá em Santos? Sua obra social lá? Aí pintamos, claro, pintamos. E foram pintar o lateral do prédio lá em Santos. Então, até hoje tem esse mural. E nessa época, tinha aquele trio maravilhoso, Neymar, Messi e Suárez. Em Uruguai. Barcelona. E quando ele mostrou, olha que pintaram, e Messi viu e disse, que maravilha, será que eles não podem pintar o lateral do meu prédio lá em Rosário? Pintamos. Aí, por último... Suárez. Que puxa vida, isso é legal, você não pode fazer a mesma coisa para o meu negócio lá em Montevideo? Então, cada um deles tinha milhões e milhões de seguidores. E eu estava falando com o presidente, ele tinha que voltar para Holanda, porque o pai estava doente, era filho único. E eu perguntei se tinha alguma história boa para contar. Ele contou essa história antes de partir, que é a história de você dar para receber. Você dá e recebe. Servir, né? Então ele tinha, não sei quantos ele gastou em tintas, etc e tal, sei lá, $50 mil ou $100 mil para os 3 projetos. Como justificar isso lá com os patrões? Com os patrões, com os donos. Não tinha problema nenhum, porque foi divulgado por milhões de pessoas. Uma conta de propaganda gratuita. Eu queria pegar um ponto... Dar e receber. Dar já é receber, exatamente. Ou é dano que se recebe, né? Ken, aqui você fala, na verdade, em 21 dias, né? Quer dizer, como um roteiro prático. E esse livro, ele tem, inclusive, meditações
guiadas, né? Por que 21 dias e por que esse número de 21 dias é tão usado? Aí eu vou te dar uma curiosidade. Eu estava assistindo semana passada um vídeo do Novak Djokovic e ele falava sobre a força mental dele. E ele falava em 21 dias. Ele falava, você não muda nenhum hábito na sua vida em menos de 21 dias. Eu não sei porque ele usou esse número, mas é o mesmo número do seu livro. Esse que é, na verdade, esse número de 30 anos atrás. Hoje em dia, por causa da complexidade, eu acho que é 60. 60 dias, 63 dias. Mas, pelo menos, se você faz... E você, por exemplo, você está sem fazer exercícios por anos e, de repente, você começa... Tudo vai doer, né? Todos os músculos vão doer. Mas, aos poucos, você ganha a força... E pelo menos 3 semanas depois de trabalhar diariamente, você está indo bem. Então, nesse sentido, você dá a você o presente de fazer começar o dia, digamos, com uma meditação. E não há nenhuma meditação nesse livro que é mais de 4, 5 minutos. Não tem. Tem 26 meditações. O que você diz para uma pessoa que fala que não tem tempo para meditar? E que não tem foco. Pessoa que não tem tempo é uma pessoa que não tem foco. Isso não é o problema. Você está culpando o tempo, você que é o que não tem foco. Você não está organizando bem sua vida. Você está provavelmente dedicando suas coisas, seu tempo em coisas não produtivas. Se você... Esse que é a mensagem do livro também, introduzir pausas na sua vida. Se você tem 1 minuto a cada hora para fazer uma parada para organizar os pensamentos, que é um tráfego intenso, dá uma pausa. Olhar, pensar, eu sou um ser de paz. Eu não sou essa pessoa que tenho sido na última meia hora. Eu sou um ser de paz. Você reafirma isso, garantia absoluta, os outros 59 minutos vão ser muito mais produtivos. Com esse break diário. Mas a cada hora. Break de a cada hora. 1 minuto. 1 minuto. E não é muito. Se a pessoa diz que eu não tenho tempo... E quantos minutos do seu dia que você dedica para meditação? Eu levanto cedo, que não é obrigatório para todo mundo, mas tem uma meditação eu medito das 4h44 às 4h45. Depois eu me organizo para o dia, tomo banho, etc. Tem outra meditação das 6h30 às 7h. Então isso já dá 1h15 minutos, né? E à noite, outra meia hora, quase 2 horas. E essas paradas durante o dia, quase 2 horas diárias. E na prática todo mundo pode encontrar esse tempo, na verdade, né? Todo mundo. Você pede mais tempo olhando as abobrinhas do Facebook ou de Instagram. Curiosidade, quando eu fiz os 10 dias de Vipassana, a primeira coisa que você faz é dar o celular, né? Quando você chega lá no... E você fica com... Não, mas é muito interessante. A sua mente muda completamente, porque você tem um campo a sua capacidade de observar o mundo ao redor, ela se multiplica por 1000 sem o celular. Porque isso aqui é a maior distração que já inventaram. Aí você começa a olhar as formigas, você começa a olhar... Eu estava numa fazenda, né? Então você começa a ver coisas fantásticas que você nem prestava atenção. A forma das folhas, das árvores, tudo muda. Na verdade... É óbvio que o celular tem utilidade, mas é uma... Já fizemos esse tipo de retiro com vários dias e as pessoas... Mas não posso levar um livro? Não, já viram um livro excelente em tempo real. Não posso tirar fotos? Não. Grave as imagens aqui dentro. Não posso ter alguma coisa? Você pode caminhar, você pode sentar, você pode... Então dá para substituir esse movimento, mas a questão é que se você vê quantas coisas em que você perde tempo,
E se você dedicasse esse tempo para meditação, sua vida seria muitíssimo melhor. Ou pelo menos uma parte dele. Uma parte. Você falou, Ken, que você leu vários livros importantes aí aos 16, 17 anos lá no Marrocos, né? O que mais te marcou? O Bhagavad Gita, os Upanishads, o Alcorão? Teve alguma coisa que foi essencial, que despertou algo na sua vida? Eu acho que o que ficou foi quão semelhantes são essas escrituras. Basicamente, elas estão fazendo um apelo para você ter uma vida melhor, para você ter mais respeito, mais amor, mais misericórdia, mais controle. São cheios de histórias, parábolas, fatos históricos, inclusive, contando a história do povo e as suas lutas e seus sucessos e a sua aproximação com Deus. E interessante que, quando eu digo que eles são muito parecidos, eu descobri o seguinte, né? Que a palavra Jesus falava aramaico, né? A língua dele era, né? Vocês sabem qual a palavra de Deus em aramaico? Allah. Então, se Jesus em algum momento falou de Deus, ele usou a mesma palavra, que significa al, el, o. Al significa o, a, único, o único. Interessante. Então, você vê essas diferentes tradições falando das mesmas coisas. Se conectam, né? E eu entendi, assim, uma coisa que depois uma pessoa me explicou melhor. As diferentes tradições são como... Existe uma roda tipo de bicicleta, né? Os diferentes ismos estão nas pontas dos aros. Budismo, cristianismo, islamismo, etc. Judaísmo, são pontos dos aros. Mas se você viaja pelos aros para o centro da roda, você chega ao mesmo lugar. E esse território comum a todos chama-se espiritualidade. Diferente das crenças, né? Mas você vê essa essência em todas as escrituras. Eu não posso dizer qual é melhor que qual. Não posso. Então, e o que você pratica, você considera então uma forma de religião também? O que depende, você entende, religião de como chama? De escrituras, religião de sacerdotes, religião de rituais, não. Mas se você entende a palavra religião no seu sentido original, dharma, que você traduz a palavra dharma para religião, mas dharma não é isso. Dharma é um comportamento ético, espiritual, moral. Então, se você chama um comportamento ético, moral, espiritual, assim, mais puro, como uma religião, pode, mas não é uma religião daquilo que eu entendo, que não temos rituais, não temos gurus, não temos escrituras, não temos, assim, nada disso. Existem meditações. Só a meditação. E uma pessoa perguntou no seu lançamento, Ken, se a meditação é uma forma de oração. E você diria que sim, que não, mais ou menos? Não, olha, muitas vezes você está orando, você está fazendo um apelo, uma súplica, por favor, ajude. Ou você está simplesmente reconhecendo o valor do mais elevado. A meditação é interagir com o divino, é conversar, não é orar. Não é feita de frases feitas. É feita de uma conversa, um diálogo. Imagine você cria um diálogo com Deus. Esse aqui é a meditação profunda. E o diálogo não necessariamente em palavras, hein? Uma troca de energia.
Tem uma canção do Gilberto Gil que fala sobre isso, que é Se Eu Quiser Falar com Deus, que tem muitas semelhanças com a ideia de meditação, né? Propriamente. Ken, eu queria então aqui mostrar o teu livro novamente para o público, está aqui, A Revolução da Meditação, e você diria que ele tem capacidade de transformar a vida das pessoas nesse mundo tão caótico? Se você dá uma chance ao livro, não tem garantia, né, 100%, mas se você fizer uma parte como eu procurei ser o mais universal possível nesse livro, tem um apelo para qualquer pessoa de qualquer tradição, mesmo sem tradição. Mas se você der uma chance para praticar e ser um pouco mais disciplinado, você vai longe com isso. Por que você acha que as pessoas resistem? Essa é uma questão interessante, antes da gente fechar. Porque muitas pessoas... É curioso, porque eu estou te fazendo isso para te trazer exemplos de casa. Volta e meia eu chamo as pessoas ao meu redor para meditar. Mas, em geral, não funciona muito quando você convoca ou convida. Não, as pessoas... Parece que tem que ser uma decisão pessoal, né? Enfim. Eu me lembro, muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, eu estava no trânsito no Marginal Pinheiros e eu liguei ao rádio. Eu tinha uma entrevista com um indivíduo que tinha acabado de escrever um livro chamado Manual de Cara de Pau. Imagine o livro. E a tese desse indivíduo era que as pessoas são tão ignorantes, se eles desenvolvem um vocabulário, uma eloquência suficiente, eles podem fingir ser qualquer coisa. Pega ecologia, tem muita gente que aprende as palavras-chave mas não vivem aquilo. Sorry. Sem problema. Então, o que foi que... Não, eu te perguntei por que as pessoas, em geral, resistem. Então, eu estava chegando lá. As pessoas têm um grande discurso sobre mudança, mas ninguém muda. Ninguém quer mudar. Querem falar sobre mudança e querem como se eu entender tudo sobre a mudança necessária, eu já é suficiente. Então você vai para uma palestra falando sobre mudança, você lê livros sobre mudança, mas você não faz. É mais ou menos como uma academia, né? Aquela coisa. Eu quero, mas na hora de fazer não... Não, eles têm... Quando a gente tem violão em casa que não toca, quanto a gente tem aquela esteira para caminhar em casa que não usa. É a mesma coisa. Todo mundo tem o ideal, mas não é a mesma coisa. Porque para mudar algo, você realmente tem que ser sério. Você quer ser um campeão nadador, por exemplo, eu dou esse exemplo. Tem que praticar. Você quer participar das Olimpíadas, você tem que treinar 4 horas por dia durante 4 anos, sei lá, entre uma Olimpíada e outra. Mas se você quer simplesmente pular na piscina e dar umas abraçadas, você não precisa de nenhum preparo especial. Da mesma forma, você recebe o retorno do seu investimento. E é possível. Tudo que se promete nesse livro é possível. Mas você tem que... A questão... Sabe que disciplina vem do verbo latim disciplinare, que significa ensinar. Autodisciplina, portanto, é o que você precisa ensinar para você mesmo. Pare. Pense que você realmente precisa ensinar a si mesmo para deixar de pensar tantas abobrinhas, para sentir um pouco de calma, não importa, né, o que está acontecendo. É isso. Então, deem uma chance aí a vocês, né? Está aqui o livro, A Revolução da Meditação. E, Ken, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela entrevista e parabéns aí pelo livro que você escreveu. Obrigado, Léo. Muito bem, obrigado. Adorei. Então,
Até a próxima oportunidade. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Até.